galera finalmente assistiu um novo filme dos Guardiões da Galáxia e eu vou trazer pra vocês aqui uma review completa, sem spoilers. Então pra você que ainda não assistiu, pode ficar aqui nesse vídeo tranquilo, numa boa. Mas e aí, será que o filme tá bacana? É mais uma decepção aí que veio da fase 4, tal do Semi? Ou será que tá melhor que os outros filmes dos Guardiões? Vamos ver isso agora, sem papas na língua, eu vou dizer pra vocês toda sinceridade. Vamos lá. Aí galera, se liga, ó o balançar, ó a cabeleira, ó. Porra, tô feliz, mas parece bobeira, mas o cabelo é um lance que bate forte na autoestima da galera dos homens. Você sabia disso? Bate forte na autoestima. Por quê? Porque 30% dos homens vão ter queda de cabelo antes dos 30 anos. Isso vai acontecer. E quanto mais o tempo passa, mais essa estatística aumenta. Quer dizer, queda de cabelo é normal, mas você não tem que se conformar com isso. Eu não me conformei, que é isso? Vocês estavam zoando. Falei, pô, tem que tomar atitude. Eu não guardo segredo não, ok? Tô uns meses já fazendo meu tratamento com a Manual. E sério, é muito fácil resolver esses problemas de cabelo. Não tem nem que sair de casa, realmente é fácil. E você faz igual eu fiz, você entra no site da Manual e responde um questionário. Rapidinho, os médicos especialistas vão analisar o teu caso específico e receitar tratamento ideal pra você. Daí é só você encomendar os produtos e eles chegam aí na tua casa com frete grátis, com embalagem discreta pra você não ter nenhum tipo de constrangimento, caso você não queira, né? A Manual trata a queda de cabelo tanto nos casos iniciais quanto nos mais avançados, ok? Fazendo o tratamento direitinho, igual como eu tô fazendo, os resultados ficam mais aparentes a partir do 4º mês. Dá uma olhadinha nessas fotos reais de pacientes da Manual. Então se a tua cabeleira já não é mais a mesma, então tá aí uma solução pra você. Aí aproveita e usa o meu código CUPOM-ENERD pra você começar já o seu tratamento na Manual com 40% de desconto na primeira compra. Pô, tô te dando uma moral, mas corre que é por tempo limitado, não dá mole. É bom demais você olhar no espelho e ver a cabeleira de mão. Valeu! Inés Peter aqui! Chegou o momento, hein, galera? Já deve estar até rufando os tambores, hein? Quem que não tava ansioso por esse filme? Pô, tá todo mundo com expectativa alta sobre esse filme dos Guardiões. E é expectativa por todos os sentidos. Eu já assisti, já tenho minha opinião pronta, empacotada aqui. Tô aqui com meu monóculo de crítico para passar pra vocês quais foram as minhas impressões sobre esse filme. Será que eu curti? Vocês vão ver já depois desse like caprichado. Bom demais saber que eu sempre tô fazendo vídeo pra vocês aqui, falando do Universo Nerdístico. Obrigado pela tua inscrição, obrigado pelo teu like e pelo sininho. Vamos lá. Bom, já quero começar esse review explicando por que eu curti esse filme e por que você também vai curtir. Ou seja, direto ao ponto. Não vou nem enrolar, não tem essa... Será que eu... Não, curti pra caramba. Diferente do que a gente viu nos filmes recentes da Marvel. De novo, ok? Diferente do que a gente viu nos filmes recentes da Marvel. Eu sinto que esse filme dos Guardiões foi feito com, sabe, dá pra você perceber isso. Ele foi feito com cautela, muita cautela, com muito cuidado, focado naquela história em específico. Nada além da história, entende? E o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que a sensação que eu tive enquanto eu assistia era que eu tava lendo uma HQ. Mas não uma HQ que se conecta com várias outras lá e que se preocupa com o caos de guerras multiversais. É uma história fechadinha. Tem pouca referência em cima de outras séries e outros filmes do Sam. E eu fico feliz com isso de verdade. Fico feliz porque a gente precisava disso. Precisava de uma história bacana, sabe? Que tivesse começo, meio e fim. E uma outra coisa que me fez ter a sensação de que eu tava lendo uma HQ é o simples fato de que esse filme tem muita referência aos quadrinhos. Aliás, não só aos quadrinhos, tem muita referência a outras coisas também da cultura pop, né? Tem referência a Among Us, a Pânico. Ih, na boa. Se eu vou ficar aqui falando, rende um vídeo inteiro. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Enfim, o lance é, a essência desse filme tá toda nos quadrinhos. E é isso que o fã de filme de super-herói precisa, porque a gente aprendeu a gostar desse universo vindo da onde? Dos quadrinhos. De lá é a origem de tudo isso. Quem lê quadrinhos ou quem leu algo sobre os Guardiões da Galáxia vai conseguir captar exatamente isso que eu tô falando em vários momentos do filme, ok? E até quem não leu os quadrinhos vai sentir essa mesma vibe de quando se lê quadrinhos, né? Essa mesma emoção de quando se lê quadrinhos, você vai sentir isso no filme. Vai ser uma coisa meio que até inexplicável. Porque é raro você sentir esse tipo de coisa vendo um filme de super-herói. E tem uma outra coisa que eu queria pontuar aqui pra vocês. Esse filme, ele quebra muita expectativa. Tu vai achando que é uma coisa, né? Mas aí quando você vê, é outra coisa. Tem muito plot twist, isso faz você suar frio em vários momentos. E na boa, eu vou ser honesto com vocês. Prepara o lencinho, prepara o papel higiênico pra limpar o rosto, ok? Pra quem passa rímel, esquece, ok? Porque você vai chorar. Você vai chorar vendo esse filme, é muito difícil não chorar. A essência dos Guardiões tá ali. O humor do Drax, a lerdeza da Mantis, né? A vergonha alheia do Michael Scott, quando você vê o Peter Quill, você sente aquela coisa, né, do Michael Scott, enfim, tá tudo ali. Mas não tem como, galera, vai ter muito marmanjo chorando, pedindo colinho da mamãe, ok? Eu sei que vai ter, mas é uma emoção gostosa demais. E o clima, em boa parte do filme, é isso aí mesmo. Ele começa mais devagar, sabe, mas depois ele já vira uma parada bem frenética, pode esperar por isso. E depois disso, aí é só depressão. Eu realmente não esperava que o James Gunn pudesse fazer uma parada desse jeito. Quer dizer, eu não tô duvidando da capacidade dele como diretor, porque ele é fera demais. Mas sim, eu tô querendo dizer, tipo, construir um modelo novo
pro filme dos Guardiões da Galáxia. É outro clima, é clima de deprê pesado. E mesmo assim, você vê um filme maneiro, bacana demais, sabe? Porque o que o James Gunn fez nos 2 primeiros filmes? Aliás, o que o James Gunn fez no primeiro filme dos Guardiões? Ele inventou um novo tipo de filme, pelo menos pra Marvel, né? Que era uma coisa mais colorida, mais alegre, com momentos realmente de alívio cômico ali. De você rir, de passar mal e não se importar com as piadas, entende? Então você passou a gostar do que representava os Guardiões da Galáxia. E você assimilava isso não somente ao humor, né? Você assimilava isso também à ação, à amizade. E aí ele pega esse filme agora, bota um pouquinho mais de emoção agora, levando pra esse lado mais triste da coisa, mais emocional. E sem também tirar o alívio cômico. Então é uma coisa interessante demais o que ele fez. Mas, continuando na review, outra coisa que ficou bem construída são os diálogos. Tipo, não é nada absurdo, né? Meu Deus, entregue o Oscar aí pra esses diálogos. Não, não é isso, mas é legal ver a interação da galera. Tu vê os caras falando um absurdo, nonsense. Daí eles não param de falar besteira. E isso fica muito engraçado, porque vem uma besteira atrás da outra. Enfim, uma coisa que realmente ajuda a recompor o clima de depressão do filme. Nesse ponto, aí você entende a expressão alívio cômico. Você entende o que é um alívio, como que você precisa dar uma risadinha na parada? Não é quando você tem um filme de ação, que o filme inteiro é comédia, e aí você tem um alívio de ação. Não pode ser isso. E assim, eu quero realmente enfatizar esse clima de novo aqui nessa review, porque a forma que isso foi trabalhado foi muito bem feito. É pra você sentir raiva do autoevolucionário. É pra você sentir raiva dos cientistas. A história do Rocket, na boa. Eu posso dizer tranquilamente que é a história de origem mais bem construída do CM agora. Sabe personagem de anime? Sabe personagem de Naruto que tem o passado todo ferrado, todo destruído, e você olha pra aquilo lá, pô, você fica com muita pena? Pois é nesse nível. Então o grande ponto desse filme é o Rocket. Pô, não tem como. Não tem como. E eu até falei do autoevolucionário, né? E isso é uma coisa que eu preciso pontuar. Que atuação épica, galera. O Chuck Yuji, né, o ator, ele deu vida nesse papel. Se você curtiu o Kang, você vai curtir o Autoevolucionário. E na boa, que ódio deu desse cara. Vocês vão entender o que eu tô falando. Quem lê quadrinhos sabe do que eu tô falando. Até o lance da Contra-Terra. Vocês têm que entender que esse personagem, o Autoevolucionário, ele é totalmente baseado no que ele é nos quadrinhos. Ele é um baita de um filho da mãe. Aliás, ele é um cara muito indo pros interesses dele. Ele já agiu, tipo, meio como... até como herói, às vezes, né? Porque é só pelos interesses dele. Mas ele não tem nenhum tipo de escrúpulos, ok? É realmente usar seres como cobaias, é o que ele faz. Sobre o Adam Warlock, ok? Eu não quero me estender muito porque eu vou falar mais sobre ele na análise com spoiler. O lance é que, assim, ele tá diferente dos quadrinhos. Às vezes ele se encaixa bem no filme, às vezes ele fica meio de fora. Enfim, depois eu vou falar mais sobre isso pra vocês entenderem melhor, mas vocês vão entender no filme. Mas, de verdade, curti esse filme, curti mesmo, galera. Ele não entra naquela maldição do terceiro filme, sabe, da trilogia. Ih, filme de trilogia, não. Pra mim, dos 3 filmes dos Guardiões, esse com certeza foi o melhor. Olha o que eu tô falando. Esse com certeza foi o melhor. E olha que eu acho o Guardiões da Galáxia 1 top das galáxias, né? Literalmente. Por tudo isso que eu falei, sabe? O vilão é muito bem construído naquela pegada de cientista maluco dos anos 70. A trilha sonora top, como sempre. Uma pegada mais melancólica, mas ainda boa demais. Você vai curtir pra caramba a trilha. CGI top demais, muito bem feito. Finalmente, a Disney, né, tomou rumo aí. Tem muito cenário construído, que não é só fundo verde, você vai perceber isso, né? É cenário realmente construído ali, esquece fundo verde. Você não vai nem perceber isso. E isso agrega demais na experiência, porque você tem uma imersão muito mais profunda. E claro, pra mim, é o melhor filme porque traz um lado muito bacana dos Guardiões da Galáxia. Do Groot, do Rocket, do Peter Quill, da Gamora, que eu vou falar mais sobre ela na review com spoiler, tá? Mostra um lado mais da Nebulosa também. Enfim, tá tudo muito bem feito. Dentro da categoria de filmes de super-heróis, de novo, dentro da categoria de filmes de super-heróis, filme nota 9.3. Lembrando que essa nota pode variar conforme o tempo for passando, né? Tanto pra mais quanto pra menos. Por enquanto, agora... eu tô comendo a pizza sem ketchup, né? Pode ser que mais pra frente eu bote ketchup porque eu já não aguento mais. Mas é muito difícil acontecer. Pra mim, essa pizza tá boa pra caramba. Tá boa demais, galera. Mas é um filme que vale realmente a pena você assistir. E sim, tem 2 pós-créditos, hein? Bom, isso não é um spoiler, né? Tô só dizendo que tem 2 pós-créditos. Fica lá até o final. Galera, se você assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou. Você tá hypado, comenta aqui embaixo. Se você vai esperar sair no streaming, comenta aqui embaixo. Mas se você aceita a minha opinião, vai no cinema. Pega o teu cascalho lá que você economizou, gasta nisso que vai valer a pena. Leva a tua patroa, leva o teu patrão, vai lá que vocês vão curtir pra caramba. Vai ser um passeio bom, um entretenimento bom demais. E eu quero muito a opinião de vocês. E em breve tô trazendo vídeo com spoilers, análise, a referência, vai ser muito legal. Conto com vocês no próximo vídeo, mas vocês têm que estar inscritos aqui com o sininho pra você não perder a notificação. Obrigado de coração, galera, por esse vídeo. Até a próxima. Fui!